Sejam bem-vindos ao episódio 4 do ProJur Mastermind. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a doutora Bárbara, que vai falar sobre um tema muito importante de desenvolvimento pessoal, que é disciplina. Isso é algo que todos nós precisamos, é mais importante até do que ser inteligente, é a tal da disciplina. Tem muita gente inteligente aí que não alcança o sucesso das pessoas disciplinadas. Então, ela vai falar sobre como construir hábitos de sucesso que alcance resultados. Então, doutora Bárbara, a palavra é sua. Olá, consumidores, boa noite, tudo bem? Quero dizer que é uma honra, um prazer, uma alegria muito grande estar aqui para trazer para vocês um pouquinho da minha experiência em relação à disciplina. Sim, em relação à minha experiência, por quê? Porque eu não nasci disciplinada, que isso fique bem claro. Na realidade, ninguém nasce disciplinado. A gente nasce, na realidade, é muito bagunceiro, desordenado, perdido. E por isso a gente tem pais, né? A gente tem padrinhos, madrinhas, amigos, enfim, um monte de gente ao nosso redor que vai conduzindo a gente numa caminhada, numa jornada. E foi assim comigo, né? Eu tive pessoas que me orientaram durante muito tempo e que foram me ensinando um pouquinho sobre essa disciplina. Obviamente que, como qualquer ser humano, eu já resisti muito à disciplina, mas um dia, eu olhando para a minha vida, eu vi que eu não estava construindo muita coisa, que eu andava muito desanimada, que eu começava um projeto e logo desanimava, que eu tinha grandes sonhos, grandes metas, e aquilo era tão grande que eu não conseguia alcançar. E aí, depois de muito estudar, depois de muito ler, depois de fazer terapia também, que foi uma ferramenta muito importante também na minha vida, eu comecei a perceber que para conseguir alcançar qualquer coisa que eu quisesse, eu precisaria desenvolver a tal da disciplina. Que sem disciplina eu não conseguiria obter nenhum resultado. E foi assim, aos poucos, lentamente, caindo e levantando, subindo um degrau, descendo 3 degraus, que eu consegui desenvolver essa disciplina e transformar essas leituras e essas experiências realmente num estilo de vida. Hoje, eu sim digo com toda humildade possível, né, que eu sou uma pessoa disciplinada. Eu tenho a ordem, a disciplina, a organização muito bem sedimentada, solidificada na minha vida. São meus pilares mesmo, né? O que me sustenta. Para mim, a disciplina é um pilar de sustentação, junto com a organização, junto com a oração. Então, assim, são pilares que a gente vai construindo ao longo do tempo. Mas como é que eu consegui isso? Quando eu falei lá no início, né, que eu tinha grandes metas, grandes sonhos e eu não conseguia realizar, eu me dei conta, em algum momento, que eu precisava quebrar essas metas em pequenas tarefas. Então, um dia eu falei, caramba, eu quero muito todos os dias acordar mais cedo. E aí, do dia para a noite, eu falei, não, eu vou acordar 4 horas da manhã. Mas era inviável eu conseguir, da noite para o dia, acordar 4 horas da manhã, sendo que eu acordava todos os dias às 7. E aí, aos poucos, eu fui colocando, não, amanhã eu vou acordar 6h50, né? 6h45. E foi com pequenas metas, e eu via que eu conseguia alcançar essas pequenas metas, e aquilo me dava uma alegria, e até hoje é assim. Até hoje, tudo que eu quero, eu quebro em pequenas tarefas, e essas pequenas tarefas, uma vez alcançadas, me dão uma alegria, me dão a energia, a motivação para no dia seguinte fazer de novo. Sim, porque é muito importante a gente entender que é preciso fazer todos os dias. Não tem sábado, domingo, feriado. Se a gente se propõe a um objetivo, e para a gente se propor a esse objetivo, então vamos lá. Se estiver confuso, né? Fora da ordem, assim, você me fala aí, Jamile, porque eu estou meio que conversando com vocês, tá bom?
Então, primeira coisa, assim, a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Enquanto eu não tive clareza do que eu queria, eu nada conseguia. Essa é a verdade. Então, quando eu tive clareza, eu busquei a direção, o caminho, porque assim, a gente tem vários caminhos. A gente tem várias maneiras de chegar, por exemplo, na nossa casa. Não tem? Todo mundo aqui, não, hoje eu não quero fazer esse caminho, vou fazer outro, fazer outro. E assim para o objetivo também. Então, assim, eu quero um objetivo, né? Vou colocar aqui uma coisa mais concreta. Eu quero emagrecer. Aí a gente fala só isso. Eu preciso emagrecer. Mas a gente não determina quantos quilos, a gente não determina o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer que tipo de dieta, né? Se a gente vai associar a atividade física. Então, quando a gente tem metas que não são metas claras e objetivas, fica mais difícil, entendeu? Para a gente alcançar aquele resultado. Jamile, por favor, pode colocar assim o slide? Obrigada. E aí, o que acontece? Se a gente não materializa esse objetivo, então eu coloco no papel, bom, eu quero emagrecer 5 quilos. Bom, nesses 5 quilos, quanto tempo eu vou me colocar nessa meta? Eu creio que eu consiga ir 5 quilos em 8 meses, 9 meses, vamos lá, né? Não seja rigoroso com você mesmo em relação a essas pequenas metas. Seja sempre mais benevolente, seja mais caridoso, porque a gente tem que pensar que o dia a dia é uma inconstância só. Né? A gente começa o nosso dia cheio de planos e aí a gente costuma dizer o quê? Que Deus ri da nossa cara e faz do jeito dele. E é isso mesmo que acontece. Então, se a gente pega muito pesado com a nossa pequena tarefa, pode ser que a gente não consiga alcançar. E aí isso vai dar um desânimo, né? Vai dar uma sensação de incapacidade, de que aquilo ali não é pra gente. Então, para que isso não aconteça, coloque pequenas metas claras e metas que você sabe que você vai conseguir, que é possível aquilo dali. E, se possível, se você tiver alguém assim que já tenha conseguido isso, pergunta para essa pessoa, né? Vê lá o que ela fez, quais foram os passos que foram dados para conseguir, né? De repente ela vai te dizer e vocês vão ter uma troca muito bacana. Isso aconteceu muito comigo. Então, como eu ia dizendo, clareza do objetivo, pequenas metas, né? Aí o caminho, o que você vai decidir, como é que você vai fazer isso, né? Para depois efetivamente caminhar. O que acontece muitas das vezes com a gente? A gente define um objetivo e a gente já quer logo sair executando, sem antes pensar nos caminhos que tem, para poder escolher o melhor caminho. Porque senão a gente se torna aquele chavão que já está tão batido, não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a gente não quer isso. A gente quer, sim, chegar num caminho determinado. E daí vem, por isso que a disciplina e a constância, eu coloquei aqui, né? São chaves para a conquista de objetivos. A gente vai conseguir, tenha uma certeza que vocês e todo mundo vai alcançar os seus objetivos com disciplina e constância. Não é algo inalcançável, não é inatingível, nem muito menos impossível. É totalmente possível. E eu posso falar por experiência própria, porque é algo que eu vivo na minha vida. Eu desenvolvi a disciplina na minha vida com atividade física, com alimentação saudável, com o estudo constante, para quem é católico aqui, sabe, com eucaristia constante. Então, assim, tudo isso foi acontecendo ao longo do tempo e eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu já faço há muito tempo. Que outro dia eu até brinquei e falei, um dia eu não vou acordar e vou falar, pronto, hoje já sou disciplinada, não preciso fazer mais nada porque eu já sou disciplinada. Não. Se amanhã eu não fizer exatamente o que eu fiz hoje para alcançar o meu objetivo, e se depois da manhã eu não fizer, e se depois da manhã eu não fizer, em pouco tempo, tudo isso que eu construí, aos pouquinhos ele vai ser desconstruído. E a gente sabe que para desconstruir, é só a gente pensar
aquele monte de pecinha de dominó enfileiradinho, né? A gente criança levava um maior tempão para montar aquele bloquinho, um atrás do outro, tudo bonitinho. De repente, com um pequeno toque, um leve toque, aquilo ali é destruído em segundos. E é assim também com a disciplina. Se a gente não faz todos os dias, aquilo que a gente conseguiu desmorona muito rapidamente. Então, eu vou passar aqui e aí eu coloco, por que a disciplina é fundamental para o sucesso? Por quê? Tem a questão do foco, da concentração. Quando a gente é disciplinado, quando a gente desenvolve essa disciplina, a gente se torna uma pessoa focada, com concentração. A gente começa a evitar as distrações na nossa vida. A gente acaba desenvolvendo, ao longo do tempo, hábitos saudáveis. Então, assim, rotinas disciplinadas, quem tem uma rotina com essa disciplina, ela acaba tudo ao redor dela se tornando também, por meio da disciplina, uma rotina saudável. Então, a hora de dormir, a hora de acordar, como vai se alimentar, as atividades que vai fazer ao longo do dia, tudo isso vai ser muito bem planejado, né? O planejamento ajuda muito nessa organização para seguir nessa disciplina. Você tem a resiliência, porque aí você vai entender que, como eu falei, né, a vida é inconstante. A gente faz o planejamento, mas nem sempre ele acontece. Mas não é porque um dia ele não aconteceu, ou porque naquele período daquele dia, né, um dia inteiro, puxa, mas naquele dia eu não consegui fazer desse jeito. Tudo bem. Amanhã a gente vai ter uma nova oportunidade. Então, a gente acaba sendo mais resiliente, né? Aceitando mais esses contratempos, que a gente não tem controle. A gente vai adquirindo o quê? Autoconfiança, para justamente cumprir as nossas obrigações de uma forma mais consistente. E com isso a gente vai desenvolvendo a nossa autoestima. E eu vou dizer para vocês, eu tive que construir e preciso ainda todos os dias construir a minha autoestima, porque se eu não olho para ela com muito cuidado, com muito carinho, eu volto lá para trás, para aquela pessoa insegura, sem autoestima, achando que não consigo fazer, achando que tudo é difícil, achando que, enfim, correr não é para mim, pegar peso não é para mim, me alimentar saudável não é para mim, trabalhar com os meus processos, atender os meus clientes e tudo mais que a gente faz no nosso dia a dia, né? Eu começo a achar que nada disso é para mim. E aí, como eu já falei, agora está aqui, como que a gente faz, então, para criar hábitos que promovam essa constância? Como eu falei, primeira coisa é a definição de metas claras, objetivos, né? Tem que ter um objetivo ali específico, algo que tenha uma medida, algo que tenha um prazo definido. Quanto mais detalhado for o seu objetivo, melhor. E aí, começar pequeno, né? Começar com pequenas tarefas, pequenos passinhos. Eu quero acordar mais cedo. Então, começa amanhã acordando 10 minutinhos mais cedo. Já vai ser uma vitória. Porque em vez de acordar às 7, você vai acordar 10 para as 7. Tá ótimo. É um início. E se dê parabéns. Se coloque nesse lugar de caramba, eu consegui hoje acordar 10 para as 7. Que maravilhoso. E aí crie lembretes. Isso daí a gente pode usar também como um caderno, né? O caderno dos sonhos, que tem gente que chama, mapa dos sonhos, caderno dos objetivos. Escreva, porque a gente escreve, a gente vai materializando. E tenha fé, acima de tudo, tenha fé. E aqui, fé, eu não estou querendo me reportar a uma religião específica, não. Fé é simplesmente acreditar naquilo que ainda não existe. Isso é fé. Quando a gente diz, é preciso ter fé, é preciso acreditar que aquilo ali, que ainda não materializou, mas acreditar que aquilo ali na sua cabeça, no seu interior, na tua vontade, aquilo ali já aconteceu. Então, se eu quero emagrecer 5 quilos, eu já agradeço e já visualizo que eu já emagreci os 5 quilos. E eu já falo, cara, que bom que eu consegui emagrecer os 5 quilos, que bom que eu tive essa força de vontade. Começa a viver como se você já tivesse perdido os 5 quilos, sabe? Isso é para tudo. Eu quero 5 clientes no mês, eu preciso fechar 5 contratos no mês.
você já vai dormir agradecendo. Olha, eu vou agradecer aqui porque eu já fechei os meus 5 contratos no mês, que bom, graças a Deus, consegui resolver, os clientes estão super satisfeitos, e você já começa a imaginar esse cenário. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estar aqui hoje e falar para vocês, eu já fiz muito isso, sem imaginar que um dia eu podia estar aqui. Por quê? Porque eu já vivi isso, porque eu quero muito viver isso. Eu quero muito compartilhar com vocês a minha história de vida. Quero muito compartilhar com vocês tudo que eu fiz para chegar até aqui, que ainda não é nada. Eu ainda tenho muita coisa para alcançar, eu não sei absolutamente nada. Mas eu acho que eu já posso dizer para vocês um pouquinho sobre a disciplina e constância, desculpa. Então, eu já venho treinando, né? Sobre tudo isso já há um tempo, que eu já fico meio que imaginando como que iria ser e tal. E olha, hoje eu estou aqui. É assim, não é inacreditável, não. É muito possível. Eu acreditei, eu de verdade acreditei. E eu estou muito feliz e eu quero aproveitar para agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigada. E aí, esses lembretes vêm daí, né? De você escrever e estar sempre olhando. Passa pelo lugar, abre aquele caderno de manhã e à noite, ou então tá com uma folguinha, pega lá, se você vai anotar lá no celular, olha lá de novo, e vai sempre olhando, vai namorando aquilo dali. E aí, umas estratégias que a gente pode usar para superar os obstáculos, porque sim, eles vão existir. É natural, a gente começa muito empolgado, muito motivado. Bom, a doutora Bárbara falou aquilo tudo, eu já vou escrever, e amanhã eu vou acordar 10 para as 7, e amanhã eu já vou comer alface, e eu vou conseguir ir lá na academia, ou então eu vou andar na praia, e eu vou ligar para aquele cliente para ver o que eu consigo, eu vou começar lá no Instagram fazer conteúdo. Olha a galera aí do Instagram que está com vergonha. Bora pro Instagram fazer conteúdo, galera. E aí, é isso, a gente está aí muito motivado. Só que aí acontecem obstáculos, né? Acontecem problemas, reveses, enfim, isso faz parte da vida. Mas aí a gente vai identificar esses desafios, vai reconhecer esses obstáculos, essas barreiras, e aí a gente vai começar a pensar em planos de ação. E o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para aquele problema e vai enxergar uma oportunidade. E tudo vai deixar de ser uma fonte de reclamação, para virar uma fonte de inspiração. Isso que eu venho fazendo. Hoje mesmo aconteceu um fato que eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou aproveitar, na verdade, essa situação difícil de lidar e vou transformar numa oportunidade. E foi isso que eu fiz, né? Agora, muito importante, ao longo dessa jornada, a gente sempre contar com o apoio de amigos, da família, de uma mentoria, enfim, um psicólogo, alguém, pessoas que possam ajudar. Pessoas se conectam com pessoas. E aqui eu preciso abrir um parênteses para agradecer muito a minha sogra. A minha sogra é a pessoa, assim, muito responsável por tudo isso que eu estou vivendo hoje em dia. Desde que ela me conheceu, ela sempre falou para mim que eu tinha uma capacidade incrível, que eu não era procrastinadora, que eu era muito, mas muito eficiente. E ela fala isso até hoje para mim. E aí, assim, de tanto escutar isso dela, eu comecei a pensar, caramba, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que ela tem razão? Não é possível e tal. Então, isso me ajudou muito. Então, assim, esse apoio que eu tive dela foi realmente fundamental para eu estar aqui hoje. Então, sogra, muito obrigada. Bom, o que mais que a gente pode falar? Sobre um pouquinho aqui, ó, ferramentas e técnicas para desenvolver a autodisciplina. Então, assim, a gestão do tempo. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia, o que a gente faz, né? A gente prioriza muito a rede social, né? Se a gente for olhar o tempo que a gente passa na rede social, é assim algo que chama a atenção. Então, quanta coisa a gente não poderia estar fazendo, né? Quanta ferramenta, quantos objetivos, quantas coisas a gente não podia estar realizando, mas a gente está lá no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está em tanta rede social, né? E às vezes só rolando feed, vendo stories, não produzindo nada. Então, essa gestão do tempo é muito importante, porque quando a gente passa o dia fazendo isso, não cuidando da gente, não olhando para a gente, para os nossos objetivos, para as nossas metas e correndo atrás, né, daquilo que a gente deseja,
a gente termina o dia numa exaustão, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já aconteceu de eu passar o dia inteiro assim, sabe? Me dedicando a tantas coisas que não faziam o menor sentido, e no final do dia eu estava exausta, e eu não entendia. E hoje em dia, que eu tenho uma vida já um pouco diferente, apesar de no final do dia existir um cansaço que é mais físico, eu já não tenho mais aquela exaustão. Pelo contrário, sabe? Eu preciso dormir só para repor energia para amanhã começar tudo de novo. Eu adoro quando amanhece. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu amo, porque assim é uma oportunidade, como se fosse uma página em branco inteirinha para a gente preencher. E isso é muito maravilhoso. Então, assim, aí vem a página em branco com as listas de verificação. Então, a gente fazer essa listinha de tarefas, isso otimiza o nosso tempo, e aí esbarra lá na gestão do tempo. Né? Uma coisa importante, a meditação, e aqui eu acrescento também a oração, para quem, né, tem essas práticas de oração, a gente sempre entender que a gente faz parte de um todo. Né? Existe um corpo, existe uma alma. Uma coisa não está dissociada da outra. Então, a gente tem que estar sempre alimentando o nosso corpo e o nosso espírito também. E aí a gente faz isso por meio da oração, da meditação, enfim, cada um com as suas práticas, mas é importante praticar e realmente se dedicar, né, a desenvolver isso, porque isso vai ajudar na construção dessa disciplina, dessa constância para alcançar no final o objetivo que a gente deseja. E o sistema de recompensas. Isso é muito bacana pelo seguinte: quando a gente é criança, a gente adora, né? A gente faz uma coisa que os nossos pais pediram e eles dão uma recompensa, a gente tira uma nota boa, né? A gente tirava uma nota boa e aí nossa mãe ia lá e nos presenteava com alguma coisa. Então, assim, sempre essa recompensa é sempre muito gostosa. Então, só precisa tomar cuidado, né? Para a gente não ficar o tempo inteiro vivendo dessa recompensa, e aí assim, emagreci 5 quilos, hoje eu vou lá na churrascaria, porque já emagreci os 5 quilos, eu vou tomar aquele sorvete. Tal. Então, assim, tomar cuidado com que tipo de recompensa. Mas, sem dúvida alguma, a gente também procurar reconhecer, eu acho que mais do que um sistema de recompensas, que é importante, eu acho que é o reconhecimento daquele nosso trabalho, e a gente olhar para aquilo dali e perceber que a gente conseguiu alcançar aquela tarefa, aquela meta, chegar ao final do dia e sair ticando. Fiz, concluído. Nossa, é uma alegria, assim, é uma satisfação. E aí sim, qual vai ser a recompensa que você vai se dar? Não sei, de repente assistir uma série, de repente sair com uma amiga, né? Tantas coisas, né? Então, assim, é importante ter o reconhecimento de que você alcançou no final daquele dia, daquela semana, daquele mês, aquele objetivo que você estava querendo. Bom, alimentando a motivação ao longo prazo, que foi como eu falei, a motivação, ela vai embora. E o que vai ficar vai ser justamente a disciplina, porque a empolgação, tudo isso com o tempo, e aí a gente vai ter que fazer por nossa vontade, sempre se lembrando do nosso objetivo. Por isso que ele tem que estar escrito, por isso que ele tem que ser claro, ele não pode ser esquecido. Se a gente esquece o objetivo, fica muito complicado, porque aí o dia a dia vai fazendo com que a gente vai esquecendo, não vai exercitando, e aí daqui a pouco tudo aquilo que foi construído vai ser desconstruído. Então, sempre reflita, analise seu progresso, celebre, e tem essa questão de celebrar lá as suas conquistas, adapte. Então, assim, às vezes a gente vai ter que mudar a rota. Eu estou fazendo essa dieta aqui, mas essa dieta não está resolvendo. Eu já perdi 3 quilos, mas eu vou precisar ajustar, porque tem mais 2. Então, assim, esse ajuste, essa adaptação é muito importante. E isso não quer dizer que você deixou de ser disciplinado. Da mesma maneira, se um dia você não conseguir fazer tudo, não tem problema. No dia seguinte você vai fazer. E novamente a questão da recompensa, né? Bom, gente, disciplina e constância, sem dúvida nenhuma, eles são o caminho para realizar os nossos sonhos. Com disciplina e constância, você poderá
superar obstáculos, desenvolver hábitos saudáveis, alcançar seus objetivos. Então, vamos manter o foco, né? Vamos fazer uma estratégia bacana, possível, com algo mensurável, né? Mas vamos ter, antes de tudo, clareza, vamos saber a direção que a gente vai tomar. E no final de tudo, vamos celebrar, vamos agradecer, vamos reconhecer que a gente foi capaz de construir aquilo que a gente se determinou a construir. É isso. E o que vocês precisarem, podem contar comigo, tá bom? Bárbara, muito obrigada por toda a sua explanação, por essa palestra maravilhosa. Realmente, disciplina e constância são fundamentais, porque não adianta nada a gente fazer muito em um dia e não dar continuidade. É aquilo, tudo que a gente quiser, né? Precisa ter constância, é um pouquinho todo dia. Aquela frase que todo mundo fala, 1% melhora a cada dia, exatamente isso. Vai se preocupando em melhorar 1% só a cada dia, mas é importante manter a constância, não fazer tudo num dia só e nunca mais voltar a fazer. Eu costumo dizer que bom você se torna. Então, assim. Exatamente. Então, ó, muito obrigada, Bárbara, por essa explanação. Já estou aí ansiosa para o próximo episódio, que vai ser com outra Bárbara, né? Então, vai ser maravilhoso também. Então, a todos, uma boa noite. Obrigado por terem assistido e prestigiado. E até semana que vem. Tchau!